Você tem uma rotina produtiva ou vive ocupado? Olá, eu sou Andresa Silva e hoje nós vamos falar sobre produtividade e como tudo aconteceu ao longo da história, como nós mudamos nossa percepção do que é de fato ser produtivo e do que garante resultado para a gente e para a empresa. Bora lá? Desde o surgimento da primeira revolução industrial, a gente vem aí passando por mudanças significativas no que diz respeito à produtividade, à geração de valor para o cliente, a questão de realmente gerar resultado para uma empresa. Só que a nossa percepção tem mudado ao longo dos anos, né? Naquela época, por volta de 1911, quando surgiram, né, as primeiras teorias de Taylor e foi aí complementada por Ford, a produtividade visava somente a questão de produzir, né, com a otimização de recursos, de insumos, com mão de obra qualificada, com serviços especializados, né? Inclusive na época, né, existiram ali muitos questionamentos sobre aquela maneira de se produzir, considerando o homem um componente do processo e não um ser humano com algumas necessidades específicas. E veja bem, aquele tempo nós tínhamos ali a produção em massa sendo gerada ali, né, com o advento da energia elétrica. Para Ford foi muito bom e para quem vivia da indústria foi excelente, mas à custa do que essa produtividade voltada para a empresa, né, foi obtida? A gente vê hoje uma preocupação muito diferente, né, com novos vieses sobre a produtividade. Nós já entendemos que um profissional, para ser muito mais produtivo, né, para a gente ser mais produtivo, a gente tem que ter equilíbrio. O equilíbrio garante a alta performance. O equilíbrio garante ali o maior rendimento, maior qualidade de vida, que gera mais satisfação para os trabalhadores, para a equipe, para a gente enquanto profissional, né, para conseguir gerar mais resultado. Então a gente percebe que hoje em dia a produtividade não é produzir a qualquer custo e fazer em grandes quantidades, mas é priorizar a qualidade dos recursos, a otimização de tudo que está envolvido para gerar resultados mais assertivos, né, conforme é demandado. A nossa percepção de mercado, inclusive, mudou quanto a isso, né? As pessoas estão muito mais conscientes, o comportamento de consumo está diferenciado, então não faz sentido enfiar a goela abaixo dos clientes aquilo que a gente produz. Pensando em produtividade para a nossa rotina, nós vemos que trabalhar longas jornadas não garante que os resultados serão obtidos. Nós vemos hoje pessoas desorganizadas, extremamente ocupadas, com agendas cheias, né, lotadas de compromissos, tarefas que não têm fim. E no final do dia não tem atividade concluída. Tem muita iniciativa, muita coisa iniciada, mas não conseguiu concluir a atividade. E isso é um problema muito grande, porque no final das contas, todo mundo tem alguma meta para ser batida, seja na sua vida pessoal, seja no seu compromisso profissional, né? Então a gente tem que entregar resultados, sim. E como que a gente pode fazer para gerar essa produtividade real? Primeiro ponto, né, crucial, é entender que somos seres humanos. Temos nossas limitações e necessidades que devem sim ser supridas para conseguir performar melhor. Ficar longas horas de trabalho, virar noite, né, perdurar por muito tempo fazendo a mesma atividade não é saudável e vai desgastar, vai sugar a nossa energia, né, e vai comprometer o resultado no final das contas. Então, se organizar respeitando também o biorritmo, né, a nossa energia, em que momento você está mais produtivo, mais atento, que rende mais, né? Se for possível customizar a sua agenda para isso, seria ideal. Se não, fazer alguns ajustes, né, para você conseguir ter energia, priorizar aquela atividade mais difícil para o topo da lista para fazer primeiro, né, naquele primeiro momento do dia, porque se tudo der errado, aquela atividade que é relevante, que é importante, foi feita, foi concluída com sucesso. Outro ponto fundamental é na hora de organizar a agenda, né? Muitas pessoas, muitas empresas acabam querendo aproveitar demais as horas que tem no dia e colocando muito compromisso, muita atividade, muita tarefa num só dia. Isso não é bacana porque se tiver um imprevisto, como vai fazer?
né? Como a gente consegue se organizar sabendo que o mundo sim é volátil, ele é complexo e tem muitos imprevistos que podem surgir, demandas que não foram planejadas, algum problema, né, que pode aí comprometer o bom andamento da atividade que estava ali planejada para aquele dia. E também pode surgir alguma coisa que apareceu ali como uma urgência, uma emergência, você tem que introduzir na sua agenda. Não tem espaço. Então a gente tem que entender que existem maneiras muito mais assertivas de conseguir organizar uma agenda, né, com espaços estratégicos para pausas, para refeições e também para absorver demandas que não foram previstas, não foram planejadas, para que você consiga, né, fazer as coisas num ritmo bacana, sem comprometer a qualidade e sem prejudicar o prazo que já era determinado para as demandas anteriores, né, que já estavam planejadas ali naquele dia. Outro ponto importante quando a gente pensa em produtividade é que a gente não tem que trabalhar longas horas para poder comprovar que é produtivo, né? Tim Ferriss, que é um novo guru da produtividade, traz aí alguns insights. Inclusive, ele tem um livro falando que a gente consegue trabalhar, produzir equivalente a 8 horas no dia pela metade do tempo. Por que não trazer essa realidade, começar a otimizar? Olha a mudança que a gente tem de paradigma para muitas empresas. Nossa jornada de trabalho, né, padronizada por lei, são de 8 horas diárias. Será que nessas 8 horas diárias há realmente produtividade? Ou como dizia Taylor lá atrás, em 1911, que tem muito profissional fazendo cera, né, enrolando, fazendo hora ali. Já é de longa data que as pessoas enrolam para poder, né, conseguir parecer que estão ocupadas ao longo do dia e a produtividade realmente não está rendendo. Então a gente tem que mudar algumas percepções, algumas estratégias, e é para as empresas também, né? Entender, será que é viável manter tantas horas um profissional na minha empresa com horário rígido, não respeitando as particularidades de cada um para poder ele realmente render e contribuir? Nós temos aí empresas consideradas inovadoras nesse sentido, né? Que trazem ali uma leveza na flexibilidade do horário, que a pessoa pode trabalhar sem respeitar uma vestimenta, a questão de uniforme, o horário que tiver mais criativo, produtivo, pode ir lá trabalhar, ficar algumas horas, jogar um videogame, e são consideradas inovadoras, né? Uma empresa muito diferente. Mas elas realmente perceberam que isso é muito mais sustentável, lucrativo, do que ficar forçando a barra com o funcionário 8 horas por dia, estagnado, na monotonia, sem realmente gerar, né? Porque naquele dia ele não está bom, naquele horário não está favorável para ele. Então a gente observa que muitas mudanças devem ocorrer no mercado. Inclusive a pandemia, né, trouxe aí, acelerou essas mudanças com a questão de home office, com a questão de trazer essas metas, né, com maior autonomia para os profissionais, com maior confiança, né, por parte da liderança com os liderados. Então a gente tem aí observado que talvez essa mudança, né, de olhar para a produtividade vai ficar muito mais evidente. A gente tem que entender que não é todo mundo que vai produzir do mesmo jeito. Não é todo mundo que vai conseguir respeitar e entregar valor, resultados nessas 8 horas diárias de jornada de trabalho padronizada. E de repente nem o turno é favorável para a pessoa, mas a pessoa está trabalhando, tem alguma necessidade a ser suprida e acaba que aceita algumas condições. Mas será que não cabe à empresa e também ao profissional começar a enxergar essas particularidades, promover algumas mudanças e trazer a produtividade de fato? Porque no fim das contas, não interessa quantas horas você trabalha por dia, interessa o quanto de valor você agregou para o processo em questão, para a atividade que está sendo executada, para o serviço que será entregue e para o produto que atenderá alguma demanda do cliente final. O cliente não quer saber se você trabalhou 10 horas naquilo ou 8 minutos. Ele enxerga a transformação daquele produto na própria vida. Então, quanto mais a gente perceber que a produtividade é sim importante, que a gente pode gerar melhores frutos, melhores resultados, pensando de uma maneira muito mais estratégica, né, na individualidade do profissional, em algumas mudanças ambientais no contexto de trabalho, na questão da liderança realmente da autonomia, liberdade, flexibilidade, até para criar novas maneiras de realizar a atividade. Olha quanto resultado mais significativo a gente vai conseguir colher dessas novas estratégias. Então cabe a nós
profissionais atuantes do mercado de trabalho ou quem vai ingressar no mercado de trabalho perceber que algumas tendências já foram aceleradas, né, já se transformaram até em pendências, mas que muita coisa ainda vai mudar. E a gente tem que estar preparado para mudar, se adaptar, ser resiliente, né, e conseguir lidar com tudo isso aí, entregando qualidade, respeitando prazos, respeitando requisitos que o cliente, o mercado vai impor para a gente e conseguindo, né, otimizar tudo que está envolvido, tempo, dinheiro, insumos, tecnologia e todos os recursos que estão envolvidos nos processos. Então, trago aqui a reflexão, né, da produtividade a qualquer custo, não respeitando particularidades, não entendendo o que é realmente valor agregado para o processo, e a produtividade, né, considerando o equilíbrio, a qualidade de vida. Um trabalhador com mais qualidade de vida, mais saúde, com o biorritmo sendo considerado ali no momento de mais insight, maior criatividade, entrega, ele vai realmente gerar mais valor para a empresa, vai ser mais produtivo, porque a produtividade, no final das contas, é o valor que consegue se entregar na atividade que está sendo executada. Então, traga essa reflexão, né, para o seu dia a dia, para suas tarefas da sua rotina no home office. Você está sendo produtivo ou está vivendo ocupado, né, tentando encaixar ali os imprevistos, as urgências, ou fazendo coisas circunstanciais que não agregam valor nenhum, ou realmente está focando, né, no que o Stephen Covey fala como big rocks, as pedras grandes, que são aquelas que têm realmente valor, geram resultado, têm significância para a nossa vida ou para o objetivo da empresa, né? Então, focar na big rocks, tentar eliminar, né, tudo que é urgente e circunstancial. O que é urgente no nosso dia a dia, pensando em produtividade, em assertividade, em a boa gestão da rotina? Urgente é aquilo que um dia foi importante, alguém não fez no prazo correto e agora o prazo se extinguiu, você tem que fazer correndo, que é para ontem, né? E circunstancial é aquilo que você deveria, né, fazer no seu momento de lazer, no ócio ali, não no momento de estar trabalhando. É o que o Taylor chamava de fazer cera, lá em 1911. Você tinha que estar gerando um relatório, tá rolando o feed lá na rede social. Você deveria estar participando atento de uma reunião para poder contribuir. A cabeça está lá longe. Então você acaba não sendo relevante, não gerando valor e não contribuindo de fato. Então a gente tem que trazer essa mentalidade de responsabilidade, de protagonismo e realmente gerar valor, porque apesar das críticas, né, que a teoria que Taylor e Ford também trouxeram na época, lá no início da teoria da administração, e também pelas críticas, né, que sofreram por conta de considerar o homem parte de um componente realmente de um processo ali, a gente sim faz parte de um processo. Não somos componentes de máquinas que não têm algumas características, necessidades fisiológicas, né, particulares ali, mas temos que nos comprometer com o resultado de um sistema como um todo, na visão holística, né? Cada indivíduo, cada insumo utilizado naquele processo é essencial para gerar resultado. Então a gente tem que se comprometer com isso aí também para conseguir gerar aquilo que é demandado, né, conforme foi acordado anteriormente. Ninguém está aqui para poder falar assim, Andresa, você vai falar para mim que eu tenho que virar uma pecinha da máquina, um robozinho. Não, não é isso. Até porque as máquinas, né, já estarão aí substituindo as atividades que são monótonas e repetitivas. Você tem que ser relevante no sentido de que o que você for fazer muito bem feito e com uma qualidade que uma máquina não vai replicar, para você conseguir manter-se relevante no mercado, para você conseguir manter sua empregabilidade, a sua trabalhabilidade e para você, enquanto líder, gestor, empresário, conseguir aproveitar ao máximo dos talentos que cada ser humano vai ter ali para o seu processo. Quanta criatividade é desperdiçada, quantos talentos, né, quantas competências comportamentais e técnicas são desperdiçadas por não considerar o ser humano como uma parte integrante e fundamental do processo. Lembrando das particularidades e da produtividade sempre. Mas ao fim, tudo é um sistema que vai ser impactado e vai gerar resultado para outro sistema. Então é um processo contínuo, é cíclico, né? Então a gente tem que pensar em que cada componente pode impactar no sistema geral e são relevantes e vão gerar resultado. A nossa percepção é garantir produtividade, garantir qualidade, cumprir os requisitos e os prazos que foram acordados e, logicamente, né, garantir qualidade de vida. Vamos pensar nisso?